Sou o Kim Jackson, também conhecido como Jackson, Papaizinho Sam, Papa Master Sam. Sou DJ, produtor musical e entusiasta máximo sobre tudo que envolve vanguarda, comportamento, pessoas, música, arte, cultura, gastronomia, as coisas que colorem a vida. Cara, acho que a Boma tem aí seus 6 anos, a gente acompanhou as várias fases de perto, eu tive essa oportunidade de estar junto, de conhecer todos os meninos. Eu acho que nunca deixou de se ter uma paixão gigantesca em criar o novo, em desenhar cada detalhe, em buscar um desafio, em tentar alguma coisa diferente. Então, quando entendeu o seu formato mais ou menos de evento, já vem, vamos fazer o palco giratório, o telão de LED que gira de ponta cabeça, o globo, investe nos merches, conta história, investe muito em audiovisual. Então, eu acho que a Boma sempre teve esse lance de quebrar fronteiras e acreditar nisso como um dos pilares da marca, de estar sempre à frente. O que mudou, acho que mudou principalmente a dimensão, o tamanho. Eu acho que quanto mais você cresce, você comercializa qualquer tipo de movimento cultural, você cresce em público e, sendo bem transparente, não sinto que mudou muito dos valores inerentes da marca. O que eu sinto é o que muda um pouco da percepção das pessoas, porque a partir do momento que você expande, as pessoas que estão mais distantes são tão conectadas com o cerne da proposta da marca. Então isso faz com que tenham-se interpretações mais distantes e julgamentos mais distantes. Então acho que o que principalmente muda com o crescimento de qualquer movimento é o quão distante o seu público está do cerne dessa existência, o que faz com que mude algumas coisinhas no padrão de consumo dessa marca. Mas na essência mesmo da marca, o que ela tem para se colocar de dentro para fora, eu sinto que a verdade com a qual eles trabalham isso nos últimos 6 anos não se mudou em nada. Na verdade, só ganha mais brilho, mais vontade e mais pessoas trabalhando junto desse movimento, assim, que eu realmente sou um admirador. Cara, a pista ensina muitas lições pro artista, assim, mas muitas lições mesmo. Eu acho que a principal coisa, a principal movimentação que a relação com a pista traz, pelo menos para mim como artista, é uma relação de humildade, assim. Porque eu entendo que, como DJ, a gente tá ali para mostrar a nossa pesquisa, para mostrar aquilo que a gente gosta, para mostrar o nosso potencial como mixer, como construção de set e tudo mais, né? Que são parâmetros fundamentais para que todo mundo que quer ter uma carreira séria como DJ, eu acho que almeja evoluir. Mas no limite eu entendo muito o DJ como uma pessoa que tá ali para fazer a festa acontecer, entendeu? Eu acho que a principal função, na minha visão, a principal função do DJ é fazer com que o baile aconteça, fazer com que as pessoas que estão ali para ouvir XYZ artistas saiam dali com uma noite que seja uma noite do caralho, que seja uma noite inesquecível, para que o line-up funcione, Run of Order funcione, que tenha os momentos mais de introspecção, os momentos mais de warm-up, os auges da festa. Então, para mim, assim, uma das coisas que a pista me ensina muito, muito, muito é sempre ter uma reflexão com relação à humildade, porque a troca entre o DJ e a pista é longe de ser uma troca unilateral. Se não tiver um artista com a humildade de entender que a gente está junto propondo uma noite que seja divertida, histórica e marcante para todo mundo, não vai acontecer a sinergia correta e pelo menos não é o DJ que eu quero me tornar. Então acho que uma das principais lições mesmo que a pista me traz é essa questão da humildade artística mesmo. Eu acho que entre palco, tá no after, tá no público, tá acompanhando junto com os fundadores da Boma, assim, eu acho que tá na pista é sempre onde você mais aprende sobre pista de forma disparada, assim. Até por conta disso eu tento, sempre que dá, tá na pista antes e logo após o show. Primeiro que é onde você escuta o melhor som, né? Então ali você consegue entender de fato o que tá acontecendo. Segundo, porque é onde você faz a troca, a festa ela acontece na pista mesmo, né? Então não adianta você querer
aprender sobre algo se você não tá de fato ali inserido naquele movimento, assim. Então, eu já vim muito da pista antes de começar a tocar. Então, claro, você consegue ter algumas visões sobre a pista ali, olhando com os amigos, tudo, mas são tudo suposições que acontecem fora da festa mesmo, porque tem uma magia que acontece nas pistas de dança que não são muito explicáveis, assim. Não dá pra falar, puta, aprendi algo sobre a pista. Acho que isso é uma parada que nem tentar descrever saudade, que nem tentar descrever o amor, né? Eu acho que são sentimentos e sensações que elas são só sentidas e digeridas quando você tá ali vivendo aquilo, né? Então é difícil de você falar em conhecer, em aprender sobre a pista sem de fato estar na pista. Eu acho que é ali que é onde a mágica de fato acontece e a sensibilidade sobre o que tá acontecendo sempre por ali. Rola uma... Até esse lance do distanciamento. Por isso que, cara, sempre que eu posso, chego, vou pra pista, curto a pista 15 minutos antes, subo pro palco. Porque eu acho que é a melhor forma de quando tentar pra tocar, entender de fato o que aquela noite tá pedindo, assim. Cara, o que eu mais valorizo quando eu sou convidado pra tocar na Boma é um senso de comunidade, assim, de reencontrar uma pista que eu já me sinto familiar, né? Então, eu acho que isso, quando a gente fala em cena, em movimento, em cultura, qualquer uma que seja dessas denominações, eu acho que faz muito sentido a gente também entender sobre a relação que tem entre as pessoas que compõem tudo aquilo, todo aquele ecossistema, né? Então, toda vez que eu vou tocar na Boma, eu sinto que a cultura tá muito enraizada ali, né? Lógico, conforme o tamanho do evento, o lugar do evento, muda alguns parâmetros sobre quem tá ali, as pessoas, mas existe uma proposta de intenção enraizada sobre o que a Boma propõe como festa, assim. Então, acho que esse chegar e se sentir familiar com esse ambiente faz com que, de fato, se torne um movimento, uma cultura sólida, e isso, sem dúvida, resulta em uma festa ser boa, porque no final tá todo mundo ali querendo que a festa seja boa, né? Tirando as pessoas que estão ali querendo que a festa seja ruim para ir reclamar no Instagram, que hoje em dia, infelizmente, tem bastante gente chata. A maioria das pessoas que estão saindo à noite, pelo menos é o que eu faço quando eu tenho, né, vou sair à noite assim, eu quero ter uma noite incrível. E você tá com pessoas que estão familiarizadas com um propósito similar, com uma intenção similar, faz com que a noite seja mais incrível ainda. Então acho que a Boma tem todos esses parâmetros já que me fazem com que eu me sinta muito em casa. Cara, eu acho que a gente precisa urgentemente parar com essa comparação entre o que acontece no Brasil, o que acontece lá fora, o que acontece no Brasil, o que acontece lá fora. Tipo, acho que não tem que ficar nunca, jamais se colocando abaixo e a gente como movimento no Brasil se diminuindo, porque não faz sentido nenhum, assim. Para mim, as festas brasileiras hoje em dia são melhores produzidas, tomam mais cuidado com o sistema de som, com o projeto de luz, com a curadoria do line-up, né? Com a força do line-up. Hoje em dia a gente tem DJs que são estrelas no mundo inteiro vindo para o Brasil recorrentemente, isso já faz alguns anos, assim. Então, uma pista sólida, aguerrida, uma sequência de vários movimentos musicais de música eletrônica nas últimas décadas, que são pioneiros, né, no mundo. Então você vê, né, todo o impacto global que o Universo Paralelo tem, né, com a cena do Psytrance e várias outras cenas. E agora a força da Boma aí que teve uma residência em Ibiza, né, que já fez no Miami Music Week, sempre com excelência na entrega de produção, né? Então isso eu posso afirmar. E para mim não faz sentido nenhum essas constantes comparações. A gente deveria até sair desse lugar e de uma vez por todas entender que o Brasil e os movimentos de música eletrônica no Brasil e as produções de vários dos eventos de música eletrônica no Brasil são exemplos para os produtores internacionais, né? E quando eu falo isso, eu falo para várias outras
labels que são muito reconhecidas às vezes e que muito brasileiro paga pau, mas que quando você vê assim, as entregas práticas do evento deixam muito a desejar várias entregas que a gente tem no Brasil e que para mim a Boma sempre foi e ainda é pioneira em vários desses sentidos, assim, como trabalha merch, como trabalha projeto de palco a cada evento, é muito custoso, é uma loucura para mim, assim, do ponto de vista de negócio, você entender que você, a cada evento que você vai fazer, você precisa desenvolver um projeto de palco inteiro novo, né? Principalmente num país onde a gente não tem tanta facilidade de desenvolvimento de tecnologia que nem tem você fazer um evento em Amsterdã ou você fazer um evento em Londres. Então, cara, para mim, a grande questão aqui é de uma vez por todas entender que o nosso país ele é referência hoje em dia em música eletrônica. E sair desse lugar de comparação, tipo, puta, o que acontece aqui que lá fora é melhor? Eu acho que, cara, esse tipo de pergunta já não faz mais sentido nenhum. A gente é referência nos nossos artistas, nos nossos DJs, nos nossos produtores, nos nossos eventos, nas nossas plataformas de label, na nossa juventude, né? Assim, pra mim é um orgulho absurdo ver a molecada nova aí, o trabalho que tá fazendo. Então, acho que o grande lugar dessa discussão é isso, sair de uma vez por todas, até porque a música eletrônica hoje em dia, para mim, é um dos grandes parâmetros da cultura brasileira, de fato de orgulho, né? Não vou nem falar aqui sobre o nosso futebol, né? Cara, a última música que me deu vontade de criar, vamos pensar, porque puta, muita coisa me dá vontade de criar, né? Não vou ficar babando o ovo do Luquinha mais uma vez aqui, né? Mas os meninos do Solarse Brothers me dão vontade de criar. Cara, eu tenho uma história de festa, de pista de dança muito legal com o Thomas, do Who Made Who, e a gente ainda não teve a oportunidade de tocar junto. Rolaram alguns ensaios em alguns afters da gente poder fazer um Tchuru Nero Nero, mas não rolou. Então, apesar de eu ter um respeito enorme por todos e achar muito divertido poder, né? Com os meninos do Solarse eu já toco bastante, então a vontade é contínua. Mas, puta, eu acho que com todos seria muito divertido, mas hoje em dia tenho uma vontade direta de fazer esse ensaio desse namoro aí com um back-to-back com os Who Made Who, trazer eles um pouco pro Tchuru Nero Nero do Papaizinho Sam, seria incrível. Cara, eu tenho uma vontade muito grande de tocar, fazer um set na frente do Teatrão de Manaus, que a gente tá desenhando isso pra fazer acontecer. Cara, cidade pra criar, pra tocar, Berlim, óbvio, né? O Berliner é sempre muito pra frentinho, muito serelepezinho, então é muito bacana de estar lá. Qualquer lugar é um lugar bacana se as pessoas estiverem com o fogo no rabo, né? Eu acho que o álbum que eu mais ouvi na minha vida foi Californication, do Red Hot Chili Peppers. Depois, possivelmente, Bulls on Parade, do Rage Against the Machine. Esses eu ouvi incessantemente no meu aparelhinho de CD. Sempre joguei umas trequinhas de encerramento serelepe, né? Bem serelepe. No P de 2023 eu fechei com It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, porque como artista independente eu tava bem puto com umas manipulaçõezinhas de slot que tinha rolado na tour. Soltei essa. Agora em Carneiros eu toquei uma mais felizinha, né? Como é? Esqueci o nome da track. Mas uma tag de encerramento pro set depende do monte do set. Se eu tiver mais putão, eu vou colocar alguma coisa um pouco mais que tem a ver com a mensagem que eu quero passar. Se eu tiver mais felizinho, eu vou passar alguma coisa que eu tenho mais vontade de passar. Agora, eu tô com uma porrada de trabalho para fazer com relação ao Festival da Islândia e tô tocando direto na minha cabeça Three Little Birds. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing it's gonna be alright. Tocaria essa. Acho que seria bacana. Traz um pouco de esperança quando a gente tá preocupado, principalmente no banho, quando eu tô meio preocupadão. Eu coloco um Bob Marley, que é sempre bacana.